Aí pesquisa todos eu só queria conseguir a cota dela. Ela é seleção brasileira com reserva brasileira. A seleção da Espanha não ia puxando o brasileiro com reserva espanhola para o brasileiro. Eu lembro cada dia também a maioria brasileira. Gente, vamos começar. Já deu fora. Inicialmente, eu vou começar falando, vou falar até um pouquinho mais alto, porque as nossas atas são feitas em cima de vídeo. E o som, a captura do equipamento é ruim para áudio. Aí a gente tem que exagerar um pouquinho na voz para poder sair. Até ligar o microfone aqui, que a operação aqui, só os meninos daqui que conhecem, que sabem ligar. O Eduardo foi ali pedir para ligar. Olha só, o que nós tínhamos como pauta hoje é o que está ali colocado, a aprovação da primeira e quarta reunião, que nós encaminhamos para vocês, tá? E o que nós combinamos na última reunião, tá? Que se alguém tivesse algum reparo a fazer na ata, comentaria hoje. Se ninguém comentar, nós vamos fazer o ato dos vereadores, não é isso mesmo, Amado? Se ninguém tem nada contra, permaneça como estão. Se alguém quer fazer algum reparo, quer alguma coisa, a gente não gastar muito tempo, gente, porque eu sei que muita gente aqui vem correndo, sai correndo e já tem um compromisso de vir aqui. Os colegas que são de serviço público ainda tem que fazer registro. Tem isso, tem que sair correndo. Fechar o ponto. Fechar o ponto. Por que a última ata do metrô ali São já estava pronta? Oi? A última ata. Não, a que nós vamos. Aquela é da primeira e a quarta que a gente tinha conversado na última. A da quinta vai entrar ali agora para a gente ler. Tá? Vai, não sabe? Só botando um botãozinho de desliga. Eu queria ser de um princípio desligado. Você acha que está ligado? Tá ligado, tá ligado. Vê se está. O volume aqui, ó. Então, olha só, eu vou seguir só esses dois primeiros itens aqui, e a Luciana, que é da SMARS, ela, como não vai poder ficar até o final, tá? Ela nos solicitou alguns minutinhos para explicar
decreto que o prefeito publicou com relação ao cadastro, os critérios de cadastramento do Minha Casa Minha Vida. Tá? Então, eu fiz aqueles 2 informes, já falei, vou passar a palavra para ela, que aí se alguém tiver algum questionamento, tá? Já faça, a gente leia e aprova a ata da última reunião e continua com relação aos nossos atos ali. Ali é a leitura da ata da Fátima. Tá? Depois a gente vai ler. Tá bom? Ô Luciano, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Uma alegria que eu venho aqui apresentar para vocês o decreto número 19.360, foi assinado pelo prefeito nessa semana, publicado no caso, né? Onde dispõe da aplicação da lei de 14.620 de 2023, que estabelece os critérios de seleção e hierarquização de famílias para o empreendimento Terezinha Gonçalves, do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, faixa 1, do município de Volta Redonda. Esse é o empreendimento que está no Belmonte, está em construção, e nós já iniciamos o processo de seleção das famílias, foi feito pelos CRAS, um levantamento de demandas habitacionais. Nós desenvolvemos junto da EPD um sistema de cadastro municipal, e as famílias foram inseridas nesse sistema, né, um sistema online, através das CRAS, que é feito um atendimento, a entrega da documentação referente a critérios, e aqui no decreto estabelece esses critérios com base nesta lei, também na portaria 738 de 2025, a portaria do Ministério das Cidades, e a gente também inclui alguns critérios municipais, que são os seguintes, de qualquer maneira, rapidamente, o requisito é a renda, até R$ 2.850, estar inscrito no cadastro único. Tá? São requisitos básicos para a pessoa se inscrever no programa Minha Casa Minha Vida, isso é federal. E aí tem alguns critérios federais estabelecidos, que estão no decreto, caso vocês queiram anotar o número velho, eu posso repetir, se vocês pesquisarem também no site. Então, a gente inseriu com o critério municipal ser morador do município há mais de 5 anos, famílias que tenham perdido seu único imóvel em situação de emergência a partir de 1º de janeiro de 2023, famílias que tenham perdido seu único imóvel por realização de obras públicas no município, e famílias oriundas de área de risco classificadas com risco ou alto risco pela Computec, né? Mas os outros demais critérios também, requisitos que estão no decreto, tá? Que vocês possam conhecer. E eu não vou poder conhecer, inclusive porque eu estou indo também para a EPD, a gente, então, com base nos critérios, fazer essa hierarquização do sistema eletrônico, né? Com base nesses critérios. É uma portaria muito inclusiva, ela traz um olhar especial a famílias que têm em sua composição, além da vulnerabilidade, da renda, né, que é o critério básico, também questões de membros, crianças, adolescentes, pessoas portadoras de deficiência motéria, autismo, né, mulheres vítimas de violência, idosos, pessoas com deficiência, pessoas negras, de comunidades indígenas ou quilombolas. Então, é também uma portaria que tem um olhar também social, né, no lado dos direitos humanos, e aí essas famílias então vão poder ser beneficiadas, além da situação de vulnerabilidade econômica que elas já passam também. Tá bom? Aí, a partir dessa hierarquização, vai se gerar 200, uma lista de 200 famílias, vai ser encaminhado para a Caixa Econômica, e aí a seleção final é feita pela Caixa, tá? Nossa previsão de envio é até semana que vem, dia 15, que já é a que a gente tem para envio dessa lista. E a partir dessa seleção final da Caixa, que é uma instituição econômica, né, que vai firmar um contrato, né, de financiamento de casa própria, então eles fazem também essa análise, né, financeira, da família além da renda, de outras questões também que são necessárias. E
E aí, a partir disso, então, a gente inicia esse trabalho de organização dessas famílias com trabalho social, que é a segunda etapa que a gente faz, que é o acompanhamento durante um ano dessas famílias, desde o momento que elas adquirem as chaves, entram para as casas e começam também a estabelecer ali uma relação de convívio social dentro do empreendimento, que vem se tornar também um condomínio que faz parte do nosso trabalho também, a instalação desse grupo gestor, síndico, subsíndico, né? São quantos unidades? 112 unidades. Ok? Obrigada pela atenção. Só casa ou apartamento? Apartamento. Acabou? Deixa eu repetir o decreto. Decreto Municipal 19.930, a Lei Federal 14.620 de 2023 e a portaria que estabelece as bases matérias número 738 de 2023, portaria do Ministério das Cidades. Isso. Luciano, depois passa a casa. Sim. Você passa? Gente, alguém tem mais alguma pergunta para a Luciana? Local de reunião. Oi? Local? Belmonte. Belmonte? Ó, muito bonito, tá? A área está bem adiantada. Negócio, uma coisa mesmo. E se alguém tiver uma dúvida, pode procurar lá na exposição. Pode ser. Então, o CRAS Belo Horizonte não está dando essas informações. O CRAS Belo Horizonte? É. Qual a informação? Sobre o cadastro da Minha Casa Minha Vida. A gente pode conversar? O que você passa? A gente faz o contato, você é morador de lá? Sim. Não vou A gente vai ver direitinho, tá bom? Porque foi feito o levantamento da semana passada. Foi. Então, não. Porque eu estou pensando em mim. Então, os moradores lá que estão precisando, eles não nem informou isso pra gente. Para mim que é morador. A gente vai conversar, sabe? A gente conversa pessoalmente. Puder sentar aqui do meu lado. Puder sentar aqui pertinho, vai ter só já não ter. Podemos dar prosseguimento então? Vamos então ler a ata da nossa última reunião, que é a quinta, né? Hoje é a sexta, tá? Só na sequência. A próxima reunião nossa vai ser hoje. E um colega nosso me pediu para lembrar ele. Gente, Dia 6 de agosto. 6 de agosto. Não tem. Eu estou me justificando aqui com vocês. Não tem condição de fazer isso. Porque já está já tá, todo mundo sabe. É até meio chato, né? Não dar uma resposta indelicada para o colega, mas só estou me justificando que a gente não consegue. Tá? Então vamos ver ali. Eu vou tentar fazer uma leitura um pouco mais dinâmica. Se alguém quiser fazer algum reparo, por favor, me interrompe e a gente corrige. Pode ser? Eu vou ler, tá? Só lembrando que toda a reunião ela é gravada e fica disponível no site do IPTU no campo do conselho. Aí, quem quiser, é só acessar lá e assistir, né? Assiste. Bom, então eu vou suprimir a primeira frase ali, né? O diretor-presidente informa que, baseado em regimento interno, faz a primeira convocação. Posso? E inicia às 14h30, 15 minutos após a segunda. Então, esse é o que está no regimento, que eu estou lendo, só para a gente ficar em mente isso, tá?
por ter mais de um terço dos conselheiros presentes, foi aberta aqui da reunião. A última que nós tivemos aqui, só relembrando, quando o Vicente esteve aqui conosco, tá? Informa que, em decorrência dos ofícios encaminhados às entidades do poder público, solicitando a necessidade ou não de indicarem novos representantes ao CNTU. Só recobrando isso, gente, é porque teve 2 reuniões que não aconteceram. Aí nós reiteramos com as entidades, e não é em momento nenhum, nem da plenária, nem por parte do poder público, a nossa intenção era excluir ninguém, não era isso, mas é alertar da necessidade da presença, porque muitos de vocês vêm, saem de casa e não acontece a reunião, fica chato demais, né? Então nós reiteramos as entidades substituíram as pessoas, né, e está tendo mais presença. Bom, aí foi apresentado aqui, né? Conversou com a gente, foi o Ronaldo, o Luiz Correia, o Zé Eduardo e o Geraldo, que era da construção civil. Acho que está aí o presidente. A Melissa, a Marcele também Furban, né? Foram os novos que compareceram na última reunião e se apresentaram. A Fátima Martins justificou a ausência, né? Aí, e da Cecília, né? Que não tinha recebido o ofício do CNTU citado no início, né? Aí, reiterando ali, que a intenção é que as entidades avaliem se há necessidade de novas ou não indicações, né? A gente tem alguns movimentos que não estão presentes. E hoje, por exemplo, na semana, na última reunião, eu fiquei meio constrangido, eu não quis falar, mas o vereador Severiano estava sentado ali. Como ele não se apresentou, eu estou pedindo desculpa a vocês por não ter pedido a ele, mas como ele não quis se apresentar, é difícil, muito difícil, um homem público, menina da política, não se identificar. Como ele não quis, eu permaneci aqui, porque eu achei que por algum motivo ele não queria falar, mas de forma nenhuma foi qualquer situação, mas é importante até assim, muito salutar a presença dos representantes da Câmara aqui. Tá? Aí nós sugerimos, né, que as emendas das atas, as emendas passadas fossem lidas no final da reunião, que a plenária concordou. Em seguida, nós apresentamos os consultores que foi o diretor. Tá? Pode falar um pouquinho isso. Do Bahia. Foi. Pequena correção ali, Foi. Aonde? Zé Eduardo, R de Carvalho. A R de Carvalho, lá em cima. Não, tem dúvida mesmo. R de Carvalho. Pronto, tá corrigindo o dúvida. Tá certinho, bora? Tá ótimo, obrigado. Obrigado. Bom, em seguida nós fizemos a apresentação do Vicente, do Vladimir e da Luciana. São os conselheiros que têm estado, os consultores que têm estado conosco todas as semanas. Tá? Na semana passada ela estava conosco e o Nelson também. Foi a comissão que vocês elegeram. O Vicente fez um diagnóstico, fala que tem coletado informações para entender o que aconteceu na cidade. Estou repetindo aqui, mas ele já fala. Tá? Reiterando, podemos concluir aqui resumindo, tá, gente? Ele falou sobre o fenômeno que afeta a cidade, né? Que é a perda de população, que a perda de população aí é a forma de dizer. E que a nossa taxa de crescimento não tem sido a mesma que foi no passado. Né? E a taxa de natalidade, porque a taxa de natalidade tem caído. Né?
ele ainda cita ele chamou boca de jacaré, né? Que a construção civil tem aumentado a oferta, né, de empreendimentos, no entanto, a taxa de natalidade tem diminuído, e até se elogiando, tá? Só estou vendo aqui. E há esse descompasso entre a taxa de crescimento demográfico e a taxa de crescimento do parque familiar. Quando é nítido isso. Diz ainda da necessidade de coletar um maior número de dados para que o diagnóstico seja mais coerente, né? E a formulação de estratégias efetivas para o futuro próximo, médio e longo prazo da cidade. Lembra que o plano diretor deve ter diretrizes. Por que eu estou lendo e estou fazendo um comentário? Porque tem pessoas que trazem um problema, vou exagerar, só exagero, tá? Só pergunta. Não fez a poda de árvore em frente à minha casa, tá? Isso não é assunto do CMTU e nem do plano diretor. É um plano diretor só da diretriz. Por que a gente reitera isso? Porque tem sido recorrente em algumas reuniões as pessoas discutirem problemas particulares, enquanto o plano diretor é uma coisa mais ampla, tá? Tem pessoas que querem discutir no plano diretor coisa que é pertinente a uma lei complementar. E o Vicente ele deu essa tintazinha, né, e eu faço questão de comentar para a gente não gastar muita energia com coisas que a gente vai gastar mais à frente, tá? Ele ainda comentou, né, que é o sistema de informação permanente atualizado com estatísticas locais que ajuda o CMTU e a sociedade a compreender o que está acontecendo, né? E poderá ser feitas correções nas diretrizes traçadas, porque nós estamos revisando de 2008. Em seguida, o Vladimir se apresenta, né? E não ele fala que a gente precisa olhar a cidade, né? Não como uma imagem aérea do município, né? Mas é a imagem do transporte, da infraestrutura, dos equipamentos, serviços, porque tudo isso desdobra no plano diretor. Para que as legislações e as questões de hoje mexam com a cidade, não sabe isso, né? Para construir uma visão da sociedade para cada 10 anos. A gente sabe que o plano tem validade de 10 anos, tá? Só estou fazendo um comentário e lendo, né? Em seguida, retoma a palavra, os conselheiros, né, levantaram as questões, né? E o Zé Eduardo, Adelaide, Marcinho, o Ronaldo fizeram uso da palavra. O Vicente, o Vladimir esclarecendo que o plano diretor contempla como diretriz o que é competência da política administrativa. É aquilo que a gente comentou anteriormente, né? Nada mais a ser informado, a nossa reunião foi agendada para hoje, né? E aí então os conselheiros, a seguir os conselheiros que estavam presentes na ocasião. Tá? O Severino estava lá. Tá? Então eu só estou citando isso porque foi um lapso. Vou voltar aqui o nosso vereador, o Ramone, eu não preciso apresentar ele porque todo mundo já conhece ele, mas o Severino foi a primeira dele. Né? Ele veio como ele quis. Ele não se apresentou, não se manifestou. Eu não o Severiano é suplente, era meu suplente. Não, ele veio aqui, nós apresentamos todos os novos conselheiros e ele ficou quieto. Para não criar nenhum constrangimento que pudesse, eu falei, eu não vou falar nada, deixa ele é vereador, eu sou novo aqui. Ele não fez isso, não, mas não me justifica. Está tímido ainda, está começando. É os primeiros meses dele, mas é um cara muito bacana. Fatinho, por favor. Eu tenho. Eu tenho horário do término da reunião? Está lá em cima? Não. Não está assim, no cabeçalho. Isso que eu ia perguntar, se está no cabeçalho. Ah, sim. Tá. Só uma colocação aqui, olha só. Oi. Aí quando coloca que os conselheiros fala aí, para poder sair. Passar para a gente poder gravar. Está meio alto.
Então, aí quando coloca que os conselheiros falaram, né? Cadê um pedacinho ali, deixa eu ver. Tá pra cima. Antes de eles estiveram presentes. Tá ali, tá? Conselheiros Eduardo, Adelaide, Darcy, Ronaldo, Geraldo e Fátima. Fizeram, a ata está boa, está simplificada, só que eu entendo que a fala das pessoas tem que constar na ata, assim como o esclarecimento que as pessoas, os conselheiros receberam. Isso precisa constar na ata, fica muito vago. Essa era uma observação que eu ia fazer, parece que ninguém não tomei a palavra, eu não estou vendo Adelaide, Darcy, Ronaldo, Eduardo, Antônio Carlos, e não define o que cada um comentou. Pessoal, só para esclarecimento, até uma coisa que já adianta, é o seguinte, 2 procedimentos. Quando alguém quiser que constar, beijo. Quando quiser que conste na ata, é só pedir, o conselheiro pode pedir, né? E caso, porque assim, é muita coisa que a gente fala, né? Então não dá para. Mas uma outra coisa é que está sendo gravado. Tem uma lei municipal, 6.300 alguma coisa, que obriga a gravação de reuniões de conselho. Então, de qualquer forma, não estando presente na ata, está presente na gravação, que ela tem que ser preservada e ela é considerada um documento. O mais importante é que a gravação está no site. Isso é muito bom, porque quem faz a ata, às vezes não consegue pegar tudo, né? É complicado. Coitada da Sandra, você que faz a ata. Não dá para pegar tudo. Vamos lá, vamos deixar o Ramon falar. Que não faz parte do contexto da pergunta, então fica muito vago. Por isso que eu só coloquei o resumo do que ele falou e quem foi citado. Porque se você pegar a gravação, você consegue identificar o que cada um perguntou e qual foi a resposta para ele. Por isso, só ali. Acho que eu não lembro mesmo do dele falar, mas já escreve o nome dele ali, que a gente cita na ata que existe gravação na íntegra. E aí a pessoa olha a íntegra. Na verdade, essa ata é bem sintética. Porque se quiser riqueza da liberdade, ela no site está gravado. A gente faz mais sintética, para ganhar tempo. Só por isso. Só coloca o nome do cara. Eu acho que está explicado e coloca só o nome aí, porque o que ele falou? Qual que é o nome? Antônio Carlos. Antônio sem acento. Gente, é assim. Os presentes ali não está meu nome, não. Carlos Tavares. Não, o senhor não veio, não. Então, você votação de Leonardo. Eu só queria dar uma explicação para o pessoal das minhas ausências, se tiver um momento puder explicar. Eu só vou seguir a sequência. Depois eu coloco no Ramon. Platinho, esgotou? Adelaide, esgotou? Tá? É porque você levantaram a mão. Não, é porque a hora lá, o Raoni até coloquei, quando é assim a gente pede, né, que conste ata. Mas como já tem gravado, nem precisa. Entendeu? A gente faz, na verdade, um extrato do que foi. Só para. Não, tá legal. Eu acho que deve ser assim mesmo. Porque, gente, a gente hoje vive uma situação de tempo. A correria nossa está muito grande. Antes de vir para cá, eu achei assim, se fazer gravar, eu não sei. Eu estava conversando lá com os consultores,
deu 1h30, eu pedi desculpa para ele e ia embora. Já cheguei aqui atrasado porque não achava a vaga para estacionar. Então a gente tem tentado ser sintético para o maior aproveitamento nosso. Ó, e vai de usar aí. Não faço não. Lógico, a prefeitura fica pensando só em tirar ponto de ônibus, aí o povo vai andar de carro, não tem, desce longe, vai de carro, é só botar com os pontos de ônibus. Coitado, mas aí né? tem que brigar, vamos brigar com o parente, né? Coitado do marido, não é com ele não. Quer falar? É rapidinho. Aí, pelo menos senão eu vou começar Ela vai provocar. Fala, Raul, por favor. Eu só pedi desculpa para vocês entenderem um pouquinho das minhas ausências, né? A Câmara é um órgão colegiado, então a vaga não é minha, é da Câmara. Então, quando eu fui eleito a primeira vez, quando a gente já preparou o encontro da conferência, eu estava como titular. Depois, eu não fui escolhido como titular, não era mais conselheiro. Entende? Então, no ano passado eu não pude participar enquanto vereador até poderia, eu sei que tinha um sexto meu participando, mas não enquanto conselheiro. Foi nesse ano, quando enviou a carta do PPU, há 2 meses, que foi feita a nova eleição por parte da Câmara, que aí me elegeu novamente como titular. E aí sim, de fato, eu sou, há 2 ou 3 encontros só que eu sou. Então, na última eu pedi para o Severiano vir representar a Câmara, porque eu não pude estar presente. E no primeiro encontro, eu não pude estar presente, eu tinha um compromisso fora, né? Mas dizer para vocês que a gente está de volta para acompanhar, e agora de forma definitiva, né? Eleito pela Câmara. Então agora sim, estou representando a Câmara como conselheiro, só para vocês saberem dessa questão, não achar que a gente não está vindo porque não quer. Olha só, só fazendo um complemento no que o Armando falou. Se você, eu sou titular, eu represento minha entidade, o meu suplente pode vir junto comigo, deve, tá? Num evento de votação, só um tem direito a compilar. A Câmara tem 2 representantes titulares e 2 suplentes, tá? É só para ficar o registro aqui. São 2 titulares? 2? É um só, né? Não. Eu me recordo. Está esclarecido tudo, gente? Alguém quer fazer mais algum apontamento? Podemos passar para o segundo ponto aí, que é a revisão do plano diretor. Eu queria dar um informe para vocês da situação que nós estamos vivenciando. Nós contratamos a consultoria, os consultores trabalharam no último plano que está em vigor, tá? Que é de 2008. Foram eles que coordenaram o último plano. Grande parte dos que estão aqui já os conhecia anteriormente, né? São pessoas assim que a gente confia para que eles possam conduzir isso. Eles se apresentaram aqui na semana passada. Qual tem sido o trabalho da comissão que foi eleita aqui e os consultores? Os consultores têm conversado com os diversos segmentos que vão potencialmente influir, tá? de forma mais incisiva dentro do plano diretor. Todos os órgãos relacionados com infraestrutura, SNO, na primeira reunião nós fizemos com os principais, tá? Meio ambiente, SNO, que é drenagem, tá? SAI, transporte e PTU, tá? Então, sim. Não pode ter mais? Pode, porque hoje, na nossa conferência, foi até apontamento que veio de cima do governo federal, das diretrizes para conferências municipais, são os elementos transversos. Por exemplo, segurança pública que a gente não discutia no passado, hoje é um tema recorrente. É necessário até para dirigir um plano diretor, esse tema está pontuado. Tanto é que nós incluímos no representante do poder público ao CEMOP, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu quero dar os informes para vocês
do que é que essa consultoria tem feito. Nós temos, além das reuniões que a comissão que vocês elegeram aqui, tem nos acompanhado, toda quarta-feira tem estado conosco lá no PPU, tá? Toda quarta-feira. E cada quarta a gente reúne, cria uma agenda, cria uma pauta, para que aquele dia a gente faça levantamento de números. Então, o que nós dependemos? Nós fizemos uma reunião já. Vou citar as instituições com quem nós conversamos, e aí conversa individualmente. Conversamos com o IBGE. Tá? Nós estamos precisando de alguns dados do IBGE, que é importantíssimo no diagnóstico e no prognóstico. Tá? Eles têm números que nós não temos. E nós dependemos agora que o IBGE estratifique o que a consultoria precisa. Nós já oferecemos o IBGE o rol de dados que eles precisam. O SAI tem um histórico todinho do que aconteceu, o que acontece e o que se pretende, o que se precisa para a cidade. A STMU, transporte, que é o plano de mobilidade que ele assenta em cima do plano diretor. Por exemplo, SMO, tá? Nós visitamos vários pontos da cidade, levamos a consultoria para conhecer, eles já conhecem, mas nós, passado esses anos, eles fizeram 2008, mostramos a área norte da cidade, teve várias ocupações lá, nós levamos eles até lá, mostramos a área dos turistas, as áreas de preservação ambiental, interior da cidade. Na semana que vem, nós já vamos para o lado sul da cidade. Eles se reuniram com a CSN, porque a CSN tem projeto que está gravado, inclusive, no plano diretor, a discussão de área de especial interesse urbanístico. Eles têm duas áreas aqui, que está gravado nesse plano. Tá? Eles tiveram uma conversa semana passada para a CSN dizer o master plan dela. Tá? Outro setor que a gente tem conversado bastante, que é com o pessoal da EPD, que é a empresa de processamento de dados. Tem imaginamento aéreo, tem os recursos. Então, nós estamos numa fase de coleta de informações, tá? Para que eles, em seguida, possam elaborar. Eu imagino um diagnóstico prognóstico desse, a gente vai ter muitos dados aí para nos ajudar a direcionar. A última fase que a gente vai ter que ter duas audiências públicas, uma do diagnóstico e outra do prognóstico. Tá? E depois a lei, a proposta de lei que vai ser remetida à Câmara para apreciação. Mas teve alguém que me perguntou, se for Zé Eduardo, não sei quem, falou assim, mas essas discussões, todas elas, antes tem que passar aqui. Tá? Vocês estão acompanhando, o Conselho tem os seus representantes, tem discutido, a Adelaide fez apontamentos lá que o Vladimir, tem que ser votado, inclusive, né? o Vladimir e o Vicente acharam muito pertinente. Eles conversaram com a CBS. A importância que a CBS tem no município de Volta Redonda como uma das instituições que mais aporta, ou que muito aporta recursos para dentro do município. Tá? Então, esse tem sido o nosso roteiro de trabalho. Então, cada semana a gente tem uma agenda e vamos segmentando. Por quê? Não dá para fazer uma plenária com todo mundo junto, até porque é contraprodutivo. Tá? Eles estão ouvindo segmento por segmento. Tá? Então, esse tem sido o critério que nós temos adotado para ouvir. Tá? E tem sido acompanhado principalmente pela Adelaide, tá? E o Nelson, que tem sido muito presente lá, foi o
os representantes que nós escolhemos para estar acompanhando o nosso plano. Tá? Em cima desses informes, alguém quer perguntar alguma coisa, se pronunciar, pode ficar à vontade. Não quero. Por favor. Eu também quero. Obrigado. Apesar dessa toda a exposição muito boa do Marujo, gostaria de lembrar que não somente esses órgãos públicos, CSN, CDS, etc., são importantes para análise de definições, mas nós temos que olhar também que existem regulamentações, como, por exemplo, o Estatuto das Cidades, que é uma lei de 2001, uma lei federal, que estabelece diversos critérios para a obrigação que os municípios cumpram, como, por exemplo, o uso social da propriedade. Por exemplo, o Recreio do Trabalhador, ele foi criado para quem? Foi empregado da CSN, do trabalhador. A CSN tem uma responsabilidade social com aquele patrimônio e ela não está cumprindo. O Estatuto da Cidade define isso e o plano diretor da cidade tem que detalhar esses aspectos. É importante não esquecer disso. Tá? Em 2019 eu dirigi na Câmara uma audiência pública que foi realizada na Associação Comercial, com diversos órgãos, diversas entidades, inclusive o PPU participou também. E com os vereadores daquela época, nós definimos critérios e um projeto alternativo, complementar ao que o PPU desenvolveu, o conselho na época. Infelizmente, teve um vereador que deu uma rasteira. O documento final que tinha que ir a plenário para ser votado, o vereador escondeu, ele tinha que assinar porque ele era membro da comissão. E, infelizmente, a Câmara não votou aquele documento que fazia uma modificação muito grande no plano diretor e criava fatores dessa natureza que eu estou falando. Então, nós não podemos deixar de atentar para isso. O Estatuto da Cidade é um documento que deva ser apreciado por todos. E, por último, a Câmara Municipal não é meramente chanceladora do que for aprovado aqui. A Câmara tem que ser também ator nessa discussão. Os representantes da sociedade, o povo, têm que participar, discutir e, se for o caso, apresentar alternativas. Tá certo? Desculpa aí a demorada. Obrigado. Excelente sua colocação. Deixa eu passar a minha pergunta. Vamos lá. Pois é, você quer que eu aumente a voz? A voz é boa. Fala aqui na frente para pegar a câmera. Para pegar a câmera? É a voz que eu falo. Oi? Ah, é. Não, eu só ia te perguntar, é só um questionamento sobre porque você comentou que os consultores estão baseando na lei anterior do plano diretor. Você falou que estavam se usando do plano diretor anterior do gente, não partindo dele. Eu ia perguntar se eles estão usando também as discussões que já foram feitas no ano 2017, a 20, o que eles estão usando desse conteúdo, principalmente das discussões com aquelas oficinas, né? Para a gente não ficar repetitivo também do que já foi coletado na sociedade civil, de propostas, entendeu? Essa colocação do Lucas aqui é excelente, é uma boa lembrança. Eu não sei se vocês se lembram, tá? Mas foi na primeira reunião, a Adelaide estava presente e foi a primeira reunião que nós tivemos com os consultores. E eu, mais uma vez, uma coisa que eu aprendi era o seguinte: a história não começa quando você entra nela. Tem fatos anteriores que você tem que considerar. E para ser justo, o trabalho que o Gerval, o anterior, no que ele fez, não vai se perder. É muito oportuno o que você falou, por quê? Não dá para jogar fora
aqui foi discutido. Foi um trabalho muito bem feito. Pena que não foi votado. Pena que não foi votado. Mas o trabalho que o Gerval fez, e equipe, foi bem feito, está lá. Tá? Possivelmente a gente vai modificar muita coisa, mas não vamos jogar fora. O que eu me referi, e aí eu gostaria de, não sei se eu fiz entender, é que essa equipe coordenou o plano de 2008. Tá? É claro que nós não vamos jogar fora, não podemos jogar fora a contribuição que o Ronaldo enviou para eles. Tá? Não podemos jogar fora o PED de 76, que para a época era uma coisa avançadíssima. Você sabe disso? Né? Então, a história a gente não joga no lixo, você vai ler e vai pontuar. E isso eu tenho sido bem repetitivo com eles nessas questões, porque é respeito a quem lá em 2017, 2018 tem discussão. Tá? E expressando o que eu estou falando de vocês com o Gerval também. Está reconhecendo o esforço, a dedicação e todo o empenho dele que foi feito para aquele plano que estava na Câmara e foi retirado. Tá? É claro que essa equipe que está aí não vai partir do nada. Né? Vai jogar suas lentes em cima daquilo que está lá. Mas eles estão na fase de coletar dados. Tá? E tem feito isso. E vai confrontar todo o material, o Estatuto da Cidade. Não pode ter contradição entre o nosso plano diretor e o Estatuto da Cidade. O Ronaldo colocou aqui perfeitamente. Não pode ter contradição. A propriedade tem que cumprir a função social. Imposto progressivo é um pouco mais na frente. Tá? Então a gente tem uma série de coisas aí, talvez eu nem consiga ver isso no período que eu estou à frente aqui do CTU, o outro vai ver, mas é necessário. Eu particularmente ainda acho que mais importante que o plano do diretor era isso mesmo. Eu acho que é o mais importante. Mas não cabe agora. Deixa eu passar pelo amor de Deus. Boa tarde. Uma coisa importante, né? Só lembrar que esse processo democrático de organização só foi possível lá em 2023, nós fizemos com o Ministério Público, em que houve a criação de um conselho provisório, depois ser feito a conferência da cidade, ser realizado na faixa da conferência a criação desse conselho que é agora definitivo no caso. Então é importante a gente entender que o projeto ainda não foi votado, porque tanto o governo Salomão como o governo Neto adiaram constantemente o projeto até chegar ao prazo de 6 anos de votação. Diante disso, a gente denunciou no Ministério Público porque não fazia mais sentido aquele projeto do diretor atrasado, né? Se a gente parar de pensar com um plano diretor anterior de 2008, a gente tinha 16 anos de um plano diretor. Não fazia sentido absolutamente nenhum. Por isso, a gente provocou o Ministério Público para que esse debate democrático acontecesse. Agora a gente tem a oportunidade de fazer isso. Eu gostaria de frisar também que o Estatuto da Cidade, lá no artigo 43, foi uma coisa importante. Não é só audiência pública. A gente precisa criar outros instrumentos de participação popular. A audiência pública é um momento de escuta, ok, mas ele é um momento muito mais de apresentação, né, do diagnóstico, que nós temos colocado aqui, porque necessariamente um espaço de escuta. Então, existem mais 2 instrumentos que a Estatuto da Cidade nos pede, que é a consulta pública, escuta popular, precisa criar instrumentos de participação digital e física, para que a população diga o que ela quer no plano diretor da sociedade que ela vive, né? Então isso é uma questão que eu coloco aqui, a gente precisa criar esse instrumento, antes e durante e depois das agências públicas, a gente tem que ser até antes, para a gente dar oportunidade para que o que for realizado no plano tenha participação popular direta. A gente está fazendo uma participação popular indireta, que são os representantes eleitos pela sociedade aqui, perfeito? Então existe essa definição, esse pedido também do Estatuto da Cidade. Então a gente precisa criar esse procedimento aqui de forma, talvez até urgente. Eu me comprometo em realizar um ou outro instrumento. A gente tem 3, a consulta pública, a consulta popular, e a gente tem os debates.
né? O Estatuto da Cidade fala desses 3 temas. Então a gente vai debater isso dentro do poder da esfera do poder legislativo, que acho que é um espaço interessante. Já estou planejando meu mandato ali, a gente provocar isso através de momentos, seminários, mesas de debate, para a gente tentar trazer a sociedade para debater alternativas. Aí a gente vai debater mesmo. Cada um de um lado, defendendo seu interesse, quero convidar todos os setores da sociedade, né? Tanto empresariado, a sociedade civil organizada, importante todo mundo fazer parte do público, para a gente debater esse tema. A gente vai provocar isso agora no segundo semestre. Durante esse processo de pesquisa, de estudo, é importante a gente debater do lado de fora, o que está acontecendo, o que a gente quer, né? Então esse é um ponto. Então, lembrar, audiência pública, debate e consulta pública. Consulta pública é instrumento de ouvir, de trazer isso que tem que ser depois analisado dentro do Conselho, votado dentro do Conselho. A gente não pode só dizer aqui, ó, é isso, ponto. Isso tem que ser votado. Quem tem voto, levanta a mão, se concorda ou não concorda, aprovado ou não aprovado, aí a decisão, quem perdeu, quem ganhou, isso daí já é uma questão da democracia, né? A gente só tem que participar. Então a gente precisa ser estimulado em todas as propostas que vierem, inclusive a proposta que foi apresentada, a gente tem que lembrar que isso é deliberado no Conselho. Isso não é a Câmara de Vereadores que tem que dar a palavra final, nem o IPTU, nem a sociedade civil apenas. É todo mundo aqui, como órgão que nós somos, colocar em votação e votar. Isso é importante. A pessoa do nosso presidente que representa o prefeito, o presidente é o prefeito, né? Mas aí o Obilão representando o prefeito, sempre colocar em votação, peço isso. Então são esses 3 instrumentos e essa perspectiva da votação que a gente precisa estar tendo. Repetindo, participação popular não é só audiência pública, debate e consulta pública. São instrumentos do Estatuto da Cidade. E também a gente delegará isso aqui em votação no Conselho das Decisões. Para a gente ver de fato se todo mundo concorda, senão a gente fica como ouvinte. A gente tem essa perspectiva que eu acho que eu tenho que sempre frisar, eu gostaria de trazer. E também trazer memória que o Ministério Público está acompanhando o processo, ela quer participação popular, tudo isso precisa acontecer, senão vai acontecer o que aconteceu outra vez, 6 anos que um diretor chega lá, joga para a Câmara aprovar, e aí também cada vereador quer fazer lá a sua emenda, eu acho que não é assim, tá? Lá tem que ser a última instância para pessoas que não foram debatidas serem realizadas. Por exemplo, se não colocar, a gente não colocar como parâmetro aqui o PTU vencido, por exemplo, né, por algum motivo, a gente não colocar isso no texto da lei, lá eu tenho que propor isso, porque quem pede esses instrumentos é a publicidade. Não sou eu que fazer acontecer. Aí, no último instrumento, a gente usa a Câmara para fazer as emendas. Mas eu não quero fazer isso, né? A gente precisa liberar isso aqui, tem que redondinho para a Câmara para votar, porque assim a gente entende que foi o poder público da sociedade civil que construiu, né? Acho que é isso que a gente entende. Só queria colocar essas questões para concluir. Mais alguém? A última reunião, eu até coloquei sobre a questão da importância de você ter o principal empresa de Volta Redonda, de mãos dadas com a elaboração desse plano diretor. Você tem que contemplar a empresa, a empresa que ela dá sustentabilidade econômica a toda a região. E o Vicente respondeu assim, eu diria que ele deu uma resposta na parte de sustentabilidade ambiental. Mas a minha pergunta foi mais sobre a questão de sustentabilidade econômica. Por que a empresa, você falou ali no plano master, eu vi que a gente está preocupado em lucro, sei, o plano diretor, preocupado com o futuro da CCN e com a sustentabilidade econômica também. Ambiental tudo bem, que envolve ambientais, tem a prefeitura, enfim, tem os controles que são necessários. Agora a gente está preocupado com a sustentabilidade econômica, em termos de investimento, para manter a competitividade da empresa, em termos de empregabilidade, etc. Você falou, o Ronaldo, nosso colega, que falou a questão do vermelho do trabalhador. Tem ativo, tem um ativo que tem assim, um valor, acho que tem um evento da Volta Redonda, e tem um valor extremamente valioso para o município, a sua ter esse ativo em funcionamento, que é a Escola Central. Então, acho que a Escola Central também deveria ser
forças políticas aqui da Volta Redonda deveria sentar com o CSN para dar um destino, porque é uma importância, um ativo de valor diferenciado no país. Então, aqui que dar um destino ali, eu acho que o plano pegou, como você falou, não deve trazer para cá questões pontuais, mas eu trazer sim questões de importância estratégica. Eu penso que a história central tem importância estratégica para o Volta Redonda. Então eu queria que você comentasse alguma coisa sobre isso. Se eu fazer um comentário, eu vou pontuar essa questão e realmente você tem razão. As terras da CC, a propriedade dela, tem um impacto muito grande na nossa vida. A nossa geração aqui, nós somos oriundos da presença da empresa fortemente em nossa vida. As gerações mais novas talvez não tenham essa percepção como foi a nossa e a dos nossos pais. O escritório central, nós temos conversado com a CSN, no sentido, eu conversei muito com eles, e tem assim um conselho aqui. Eu expliquei para eles que simbolicamente o escritório central, para a cidade, tem muita força, né? Tem muito valor. E que se ele pudesse, o escritório central deveria, dentro de um projeto da CSN, ser vamos dizer, a ponta de lança. Ele começou a fazer um estudo para reprofitar o escritório central, transformar aquilo em um imóvel que pudesse ser utilizado do ponto de vista que você está falando, que eu acho que é correto, que é o estratégico, para gerar recurso. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter atenção, e o Ronaldo talvez também tenha essa informação, sabe quantas vagas de estacionamento do escritório central hoje, do jeito que está? Alguém arrisca? Estou fazendo só uma provocação. Tem 6 vagas. Você consegue estacionar 6 carros por aí. É o colapso da vida. Você vai colapsar a vida se você botar o escritório central para funcionar, porque ele foi concebido nos anos 50. Eu não tinha a quantidade de automóveis que tem hoje. Então, a primeira coisa que nós conversamos com Lívia, e aí você levantou uma questão muito importante, que a estrutura do escritório central, ela suporta uma carga de estacionamento ali no primeiro e no segundo andar. Tá? Estou excluindo o térreo. E eles fizeram esse estudo. Tá? Isso começou, é a preliminar para o uso do escritório central. Tá? É uma condicionante do ponto de vista urbanístico. Tá? Tem estacionamento lá, tem vaga de automóveis. Eles conseguiram fazer um estudo que dá aproximadamente 400 vagas no primeiro e segundo andar, criando uma rampa de acesso e rebote. E a carga desses automóveis suporta. Para você retrofitar o escritório central, e aí a possibilidade de uma empresa, universidade, e aí você faz órgãos públicos, você pode fazer. Mas esse foi o primeiro ponto. E esse passivo da CSN é muito importante para a cidade. Muito importante. É o recreio, é o escritório central, são as terras. Tem uma terra, não sei se você conhece, vocês sabem, ou você sabe, que é a Fazendinha. Lá no Campo enorme. Né? Essa passa despercebida. Mas o que a gente tem ali chama mais a atenção nossa, porque para o nosso cotidiano, a gente passa o dia, é o escritório central, é o recreio. E quem passa e vê, puxa, esse escritório fechado, floricultura, e vai, todo tipo de guerra. Eu estou citando só alguns que vem de fora. O Aero já está até gravado no plano diretor como área
especial, zona de especial interesse urbanístico. Eu não sei se eu te respondi a pergunta, mas eu gostaria que ficasse claro para você, gente. Eu vou dialogar na condição de presidente do grupo, tá? A comissão pública vai dialogar com todo mundo que queira dialogar. Tá? A CSN tem, no passado, foi até revogando aqui, que o livro, eu me lembro que ele falou assim, para você assim, como é que está excluído a CSN numa discussão da importância da cidade, tem que trazer isso para cá, porque eles têm terra, tem cimento, tem aço, tem mão de obra, tem público. Agora, o que a gente tem que fazer, a sociedade tem que fazer, os não têm razão, é empurrar o CSN vai, né? E aí o papel do conselho, o papel nosso como cidadão, porque eu sou presidente aqui de tudo, daqui a pouco tem outra, a sociedade não para, né? Então a gente tem que trabalhar nesse sentido. Não sei se responde isso aqui. Eu tenho duas coisas. A primeira é sobre essa questão. Esse projeto que a CCN está discutindo lá e provavelmente está discutindo nos outros espaços dela, elas vão ser trazidas para o conselho? Estudos de impacto de vizinhança, elas têm que passar pelo conselho? Essa própria proposta de impacto da região, elas passam pelo conselho? E segundo, é viável, e aí é uma discussão que tem que estudar mais para frente, ele deve estar sendo estudado nesse estudo aí, quando vai estar no impacto de vizinhança. É viável colocar mais estacionamento na vila? A gente já não deveria estar repensando, talvez, já que não dá para pensar em reativar o escritório sem pensar em vaga, talvez pensar em outra forma de locomoção das pessoas, para que nós não colapsemos mais a vila com a reabertura desse prédio. Como é que a gente teria um terceiro caminho, a não ser pensar em carro, espaço para carro, para poder usar o escritório central, mas sem que impacte nessa questão de necessidade de ter o carro? Porque né, é mais JK, vou voltar para JK, bota mais estrada, bota mais carro. Olha só, eu vou responder, porque é o segundo, eu vou começar pelo seu exemplo. Você está procurando carro. É mais rápido. Transporte nos pontos funciona. Mas olha só, independente disso, infelizmente na nossa cultura, tá, nós valorizamos o transporte automotivo. Valorizamos. No preço do carro que eu estou vendo, valoriza assim. E é assim. Culturalmente é assim. Começa o jovem a trabalhar, ele já almeja ter uma. Tem família que tem duas pessoas, tem 3, 4 carros. Né? A taxa de automóveis aumentou muito. Tá? Então eu não vejo. Mas independente disso, você tem razão. A gente, o conselho, e tem o plano trunco, que é outro conselho, não pode se furtar a discutir o transporte público, não quer dizer isso. Mas é vaga de automóvel, porque a gente não pode aqui. A empresa vai decidir uma coisa que pode colapsar a vida, tá? Se não tiver vaga. Mas esses planos de estudo de impacto de vizinhança, esse projeto não vai passar para o conselho? Olha só, deixa eu te falar. O que o conselho, a gente passa pelo conselho, e o William já sabe disso, porque eu já falei com ele, das zonas de inspeção internacional, isso está gravado no plano. Ela tem que ser aprovada aqui e aprovada na Câmara. É uma lei especial para o uso das duas terras, tá? Tem que estar lá. Então tem que passar aqui, tá? Na empresa. Agora, o da. Como se está lá no Centro de Agricultura, é um projeto que tem que passar na cultura. Se eventualmente vier usar, tem que ter patrimônio popular. Tem que passar no Conselho de Cultura para dizer o que vai usar, de que forma vai usar, como vai usar. O patrimônio tem que ser preservado para ser tomado. Tá? Foi? Repreendeu também. Uma informação. Pessoal, Lucas, esclarecido. Uma informação dessa coisa para vocês, para não ter também me esquecendo. Eu estive em Brasília, né, na Secretaria Nacional de Comunidade,
e também na Assembleia Nacional todos os planos de planejamento urbano. Duas secretarias, né, dentro do Ministério das Cidades. Eu não concordo com isso, não, sabe bem? E a gente, uma coisa que está sendo discutida no Brasil e que é a orientação do governo federal é que os planos de mobilidade urbana e o plano diretor sejam votados concomitantemente, sejam construídos concomitantemente, aproveitando o debate dos dois, para que isso seja construído. A gente tem um plano de mobilidade que é de 2019 e ele não é lei, é decreto. Então, assim, ele é muito frágil, certo? E, segundo lá as informações que a gente teve, assim, que ele é válido porque para o Ministério não interessa a qualidade do texto, eles interessam o documento. O município está aberto a convênio, né? No nosso caso, é um decreto muito mal feito, inclusive. No entanto, acho que poderia aproveitar a oportunidade de provocar também o debate da mobilidade humana. Não tem como, né? Inclusive, não se pode fazer um plano de mobilidade sem o plano diretor. Mas os dois juntos pode ser feito, pode ser construído, acho que até mais viável, vamos colocar assim. Então, a orientação que veio do Ministério é que isso fosse construído ao mesmo tempo. Uma outra recomendação, que está falando lá do servidor de carreira, quase 30 anos de carreira, que hoje está no cargo de coordenação, secretário nacional. Ele falou que Volta Redonda, como os outros municípios, tem muitos problemas. E que vai ter um dispositivo importante para ajudar a gente, que está sendo votado no Congresso, está nas comissões, que é o Estatuto da Mobilidade. A gente tem um Estatuto da cidade. Então, vai ser feita uma lei, que está sendo uma lei, que ela sim vai dar condição para a gente pensar de forma jurídica qual a mobilidade que a gente quer para o município. Quais são os meios de a gente contratar transporte coletivo, por exemplo? Existem várias, não precisa ser só licitação. Tem outros modelos que podem ser adotados. E essa lei ela vai trazer essa compreensão jurídica que a gente não tem. Logo, isso vai ser feito nos próximos anos. A gente sabe que o Congresso é demorado. Mas é importante que o Volta Redonda entenda que a gente já pode fazer essas movimentações. Então, no plano de mobilidade, a gente pode discutir que tipo de mobilidade a gente quer, mas também qual a forma. Tá? Então, são coisas que eu queria trazer, eu anotei que eu discuti nessa reunião, e que vão ajudar muito que a gente caminhe nesse sentido. E o Ministério, o Federal, se colocou à disposição também, para abrir, inclusive, da formação, né, ajudar aqui com formação técnica. Eu estou fazendo o curso com eles, os planos de mobilidade. É um curso que está sendo feito a cada 2 meses, é aberto, qualquer um pode participar, depois eu encaminho, quem quiser pode ficar à vontade comigo, eu encaminho, com certificação. E lá eles estão dando todas as orientações para construir os planos de mobilidade. E, concomitantemente, do plano diretor, porque isso é muito na prova, né? Então são questões que eu gostaria de trazer aqui, e eles estão abertos, inclusive, para dar formação primeiro. Tá? Então, numa oportunidade, eu posso fazer essa ponte, a gente encaminha um ofício, eles se colocam à disposição de forma online até, de trazer informação para a gente, de acompanhar, e inclusive acompanhar também nossas votações de vídeo, se tiver alguma coisa, eles também podem vir para auxiliar esse processo. Eu requerimento que esqueci de dar a isso. Vamos lá? Gente, vou passar o celular aqui, porque foi sem a inscrição. Eu ia até deixar esse assunto para o final, para apresentar o problema dele, mas eu sou representante do CREA, eu sou do Rio de Janeiro, sou conselheiro de CREA, sou representante do CREA aqui no Conselho. E lá no CREA tem uma comissão de mobilidade urbana. E ontem eu tive a oportunidade de conhecer um professor especialista em mobilidade urbana. E ele vai participar de um congresso internacional de mobilidade urbana interna da Suíça, e ele teve lá no CREA ontem. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, o professor Antônio Carlos de Moura. Ele é professor, doutor da Universidade Federal Fluminense, e aí eu ia até pedir apoio aí dos apoiadores, do presidente da DPU, para me ajudar, eu convidando, eu convidei ele para fazer uma palestra na Associação Brasileira, na sede da Associação sobre mobilidade urbana. Ele escreveu um livro sobre o tema, um grande especialista nesse assunto do país, e o livro dele foi traduzido para o inglês, e ele ganhou
sobre mobilidade urbana. Inclusive, foi convidado para fazer a abertura desse Congresso Internacional de Mobilidade Urbana, que vai ser inverno, no curso. Então, eu convidei para vir aqui, em Volta Redonda, na Associação de fazer uma palestra sobre mobilidade urbana. Então, é interessante. Ele colocou como disponibilidade dele a última semana de agosto. Eu estou definindo com ele essa data junto com a EBR. A EBR vai formalizar o convite. É provavelmente muito, mas eu vou precisar do seu apoio para levar não só o PPU, mas também os conselheiros. Seria interessante participar desse evento. Porque o grande especialista que vai falar do que ele pensa de mobilidade urbana, eu acho que a gente tem usar esse conhecimento dele para Volta Redonda, explorá-lo. Nós já fizemos isso no passado na EBR, quando veio o diretor do PPU da UFRJ, ele fez uma palestra na Associação de Engenheiros e foi bastante produtor. O PPU já estava lá presente, como era esse ano, foi em 95, e foi bastante interessante o debate dele sobre a mobilidade urbana. O Volta Redonda, ele considerou Volta Redonda como uma cidade com vantagens comparativas em relação ao resto do país, etc. Então é importante, eu vou conversar com ele para trazer uma coisa que acho mais dentro da realidade de Volta Redonda. Eu ia falar isso no final, mas como já foi levantado aqui o assunto da mobilidade urbana, eu peço o apoio para esse evento. Só vou te pedir uma gentileza. Você tem que consultar também o Paulo, para te cuidar da carreira. Gente, vocês não sabem que dificuldade é você criar constrangimento nos seus pais, entendeu? É a dificuldade que tem. Eu vou, me lembro aí. Porque você me ajuda, antes eu te ajudo, sem problema. Tá? Mas para não ficar enrolado, olha, você erra por isso. Eu só quero reforçar duas coisas. Primeiro, a questão cultural sobre mobilidade urbana. Eu falo direto com você. Pode ser sim, culturalmente, interessante as pessoas gostarem de ter carro, ainda mais eu. E aí tem que separar uma coisa muito clara aqui. A minha visão pessoal do meu interesse público. A minha visão pessoal é gostar de carro. Eu quero meu carro. Estou procurando meu carrinho, 26 anos antes da minha carteira. Mas eu estou aqui visando o interesse público, o interesse da cidade. E o interesse da cidade é não cabe todo mundo dentro do carro. A cidade não suporta. Então, quando se fala de repensar modelo de transporte e deslocamento em massa, é justamente porque eu estou pensando no interesse público do progresso da cidade. Em detrimento do meu interesse, porque se dependesse de mim, seria menos vagas e mais formas alternativas de transporte. Mas para mim, ter um carro não teria vaga. Mas não interessa, porque aqui é pensar no interesse público. Então, quando eu falo da questão de, poxa, no projeto já está pensando em duas garagens, em 2 andares de garagem, a gente também não está reforçando essa cultura das pessoas querendo ter o carro. Por isso que eu falei de, será que não tem uma terceira alternativa de deslocamento de transporte? Porque se eu tenho uma vaga de garagem na porta do meu escritório, eu prefiro ir de carro, porque eu vou embora quando eu quiser, eu paro na porta do escritório sempre para ter a vaga. Então, em vez de excluir 2 espaços, 2 andares, que poderiam ser usados para outra área, seria para o setor público, para a prefeitura inteira, qualquer outra coisa, sei lá o que a CCN está pensando em fazer no escritório, mas em vez de reforçar o estímulo de uso de vagas e de mais carros, não pensar justamente no sistema de transporte diferenciado. Então, a gente deveria estar discutindo, na verdade, era a ampliação do tarifa comercial zero, que foi um sucesso, tem dado certo, as pessoas têm um alto índice de popularidade da população, e que é uma forma das pessoas optarem, já ao invés de ir de carro, usarem o transporte para a porta do escritório, que já para, né? Hoje, as pessoas poderiam usar. É só o meu caminho, porque o senhor está falando que o jovem, já que você foi falar que o jovem gosta de carro, então eu, como jovem, tenho que estar no lugar de fala para falar sobre isso. Sim, o jovem gosta de carro, mas aqui, como interesse público, como conselheiro, meu papel é falar em nome da sociedade e do progresso da cidade, que carro não é, nós não devemos mais estimular carro. E se a gente quer combater a cultura do estímulo do carro, tirar do jovem o interesse do carro, a gente tem que começar a repensar a política pública para desestimular o carro.
E aí, para isso, a minha escolha racional é que o transporte público seja mais atrativo do que pelo carro. Isso aí, Lu. Vamos lá. Eu vou passar o próximo tema, tá? Que é o complicado, porque a gente vai ter a conferência estadual. Vai ser em agosto. Sandra, me ajuda aqui. Mas na última conferência nossa, nós elegemos delegados para a conferência estadual. Tá? As entidades, tá? Vão enviar seus representantes para ter vários. Ficou para que dia? É um final de semana, 11, 12 e 13 de agosto, a confirmar a data ainda. É do Rio, né? A gente está aguardando um comunicado. Só para lembrar que teve aquela eleição, tem delegados e suplentes. A gente está tentando, junto ao município, disponibilizar o transporte, pelo menos para os titulares, né? Não sei se a gente vai conseguir para os titulares e suplentes, mas as entidades precisam se organizar para que os suplentes, que os titulares ou dos representantes possam ir à conferência. Mandei o nome, se foi interessante passar das entidades. É 11, 12 meses? Não, mandei para 11, 12 e 13. No segunda quarta, né? já está confirmado. A data não está certa. Eles colocaram uma previsão que é para esse primeira quinzena de agosto. São aqueles delegados que foram eleitos na conferência. Do poder público, depois a gente vai botar no conceito para vocês, tá? Tá na conferência. Eu vou falar aqui. Oi? Bom, ficou Aí, ó, a OAB vai, né? o Cordeiro pelo CENTE e o Zé Omar pela população civil, tá? Movimentos sociais e populares. Nicolas pelo MEP, Luiz Antônio pelo DCE, UNE, Leandro Pereira, FAM, Maria Conceição, Associação de Mulheres Bete Lobo, e Paulo Lopes pelo MNLN. Aqui o setor empresários relacionado à produção ficou Maria de Nazaré e Gustavo Roberto Lima. Entidades sindicais e trabalhadores, Antônio Carlos Tavares, delegado, né? Da CENTE. Seu Marco está como suplente. Pelas ONGs ficou o Araújo e não teve suplente. Produção financeira. Entidades acadêmicas, Tatiane pela EBR e Letícia pela OAB. Lembra, isso está no site desde a época da conferência, é só verificar ali e se organizando para que, se a gente conseguir meio de transporte para titular e suplente, a gente manda os dois, porque é uma participação igual na nossa conferência, eles vão ter os critérios para eleição e tudo mais. A gente sabe que na maioria das conferências só o titular, né, só um do grupo que tem direito a voto, mas não impede a participação, porque deve ser também aberta. E do poder público. Só você falou os suplentes, os suplentes conforme foi a conferenciação. Só precisa saber do foco dos lugares. Esse é movimento, não é?
Tá. Vamos lá. Tá lá na página. Não, aí tem que ser a pessoa. Se não, elas são do conselho. Como delegado, se ela não for, aí é a sua entidade que vai. Não é da entidade. Certo? Se você não for, a entidade não tem como substituir a pessoa tem que ter participado da conferência. É necessário, é o regimento. Não, é um regimento da Nacional. Os delegados têm que Poder Público for Paola, Felipe, Daniel, Jane, Vitor Araújo, Darcy, Ronel e Jasmine. Os titulares ficou Luiz Gustavo, Walter, Marcelino, Francine, Aridiane, Rondinelli e Roberta. Sandra, vamos ver com o pessoal da Conferência Estadual a questão da participação dos titulares suplentes, tá? Porque eles têm toda uma logística lá. Mas eles ainda não lançaram nada disso e está uma estimativa. Uma previsão, né, da data. É só para ficar de olho que até o momento era para ter sido ano passado e não foi. E essa semana que findou, eles divulgaram a possibilidade de ser no final de semana. É sexta, sábado e domingo. A prefeitura não paga hospedagem. A gente vai e volta, vai e volta. E vai e volta de novo. São 3 dias de ida e vinda. O primeiro é a abertura, né? Mas é o Estado que chegou no É o Estado que dá o hotel, O Estado não vai dar hotel. A Conferência Estadual, o Estado não vai dar hotel. Então, eles não informaram nada oficialmente. Eu já fui na conferência e tive que voltar porque não tinha hospedagem. A Nacional Todas têm, todas. Conferência das cidades. Todas. Eu já participei de. Então, eles não informaram que vão dar hospedagem. E também não assumiram a data certa, só uma data provável. Só sinalizar para a gente. Começou essa conversa semana passada sobre a possibilidade de 11, 12 e 13. Mas aí é segunda, terça e quarta. 11, 12 e 13. Agosto? Segunda, terça e quarta. Quinta, sexta. 9, 10, 8, 9, 10, 15, 16, 17. Já 10 anos mais. Depois a gente olha assim, aqui foi um grupo do lado. 11 a 13. Pré-agendada de 11 a 13 de agosto. Tá bom. É segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta. Meio de semana, Pois vai esvaziar. E não tem hospedagem, não tem É igual vamos Gente, além disso, eu não tenho mais informes. Tá? Posso dar para encerrar? Seria bom informar, se interessa a todos aqui, que no dia 25 e 26 é a Conferência Municipal das Mulheres. Das mulheres? Isso. Vai ser qual local? Vai ser na Câmara Municipal, abertura e o trabalho, né? Um grupo de trabalho que vai ser 25 e 26. Na Conceição, se tiver um folderzinho, a gente coloca no Eu grupo mando lá para vocês. e divulga nas secretarias. A gente deixa lá na A nossa é estadual. Tá? É, estadual. Não, da mulher é municipal. Essa é a municipal, Municipal. 25 e 26 de julho. Ela manda, eu coloco no grupo
assim que ela mandar, e aí quem tiver interesse e puder também ajudar a divulgar todas essas conferências permanentes, o que achar interessante e que é de competência nossa, a gente vai divulgando. Mandando um convite, a gente põe no conselho, tá? No conselho, tá? Gente, eu vou dar para encerrar, tá bom? Obrigado aí pela presença, pelo carinho.